E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao canal. Hoje nós iremos aí dar início no livro de Ezequiel, capítulo 1 e 2. O trono de Deus. A visão dos 4 querubins. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Buzi, Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive uma visão de Deus. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônio. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vindo do norte, uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos, cercado por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam no meio da nuvem. Tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas nos 4 lados, e os rostos e asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito tinham caras de leão, do lado esquerdo suas caras eram semelhantes às de boi, e os que ficavam atrás tinham caras de águia. Desta forma eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhavam exclusivamente para frente, para onde quer que o espírito se movia, eles também iam, e não se viraram quando se movimentavam. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para o outro, por entre os seres viventes. E do meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez, iam e vinham como um raio. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. Esta, pois, era a aparência das rodas e da sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente como berilo. As 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionadas. Os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do Espírito, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava neles. Quando os seres viventes andavam, as rodas se movimentavam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam.
e quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles. E tudo isso porquanto o Espírito deles estavam nelas. Acima das cabeças destes seres viventes havia uma abóbada, semelhante ao firmamento, reluzente como cristal de gelo, impressionante. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo, e com as outras duas asas cobriam o corpo. Então, eis que ouvi o barulho provocado por suas asas quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as asas, ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre a abobada, que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. A visão da glória de Yahvé. Acima da abobada, a cobertura curva sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira, e bem no alto. Sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem. Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente, e a partir da cintura para baixo parecia fogo puro, e mais, uma luz radiante o cercava. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Yahvé, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar. Deus convoca Ezequiel a profetizar. Ezequiel capítulo 2. Então, eis que ele me disse: ó homem mortal, filho do homem, fique em pé, porquanto eu desejo falar contigo. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que falava comigo. E ele me ordenou: homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Atentai que o povo a quem eu te estou enviando é rebelde, obstinado, teimoso. Diga-lhes, pois assim diz Yahvé, o soberano Deus. Sendo assim, quer aquela nação amotinada ouça, quer não te dê atenção, ficará sabendo que de um profeta esteve entre a sua gente. E tu, ó homem, não temas essas pessoas, nem te assustes com suas palavras. Não te intimides, ainda que sarças e espinheiros te cerquem e habitem entre escorpiões. Não temas as suas respostas, nem questionamentos, tampouco te apavores ao ficares diante desse povo revoltoso. Portanto, eis que eu lhe pregarei a minha palavra. Tudo o que eu te disser, quer te ouçam, quer não te deem atenção, porquanto são mesmo indomáveis. Contudo, tu, ó homem, ó filho do homem, ouve o que te falo. Não sejas como este povo insubmisso sobre a tua boca e come o que eu te ofereço como alimento. Em seguida olhei e observei a mão de uma pessoa que se estendia na minha direção, e eis que ela trazia consigo um sefer, o rolo de um livro escrito. Então ele desenrolou o livro diante de mim, e em ambos os lados do rolo estava registrado palavras de lamento, planto e de muitos ais. O profeta se alimenta da palavra. Esse vai ser o próximo vídeo, né? Ezequias, capítulo, versículo 3. Aqui eu tenho a impressão, né,
eu me lembrei agora de Jeremias. Isso foi, né, no início que ele fala de Ezequiel I, que foi isso, com 5 anos de cativeiro, o povo começou novamente a vacilar. Estava sofrendo, estava na mão dos estrangeiros, como escravo, estavam longe de suas terras. Mesmo assim, você vê que ainda é necessário Deus levantar outro profeta para poder falar algo sobre a desobediência do povo, sobre o coração duro, sobre a teimosia, né? Sobre a impertinência do povo. Porque Deus, né, está sempre a ajudar o povo, mas o povo também está sempre a voltar-se as costas para Deus, né? Algo que nós temos aí que ter bastante atenção para não nos desviarmos do caminho, né? Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!